Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade, diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, mais um programa aqui do Expresso Educacional, gravado aqui no estúdio EP76 na Casa Verde. Volto a dizer, vale a pena conhecer aqui o espaço. Estamos no segundo semestre aqui em São Paulo, né? No Brasil como um todo, as crianças já voltaram todas para as escolas, e aí é uma grande questão. As crianças voltaram? As crianças têm tido uma frequência adequada nas escolas? O programa de hoje vai tratar exatamente disso, a chamada busca ativa. A busca dessas crianças e, sobretudo, pensando no projeto de busca ativa aqui na cidade de São Paulo, como em algumas regiões também têm sido feitas aí pelo Brasil. Aqui conosco hoje presente, Caroline, né? Olá. Que fez a estreia desse programa na região da Brasilândia, lá no Elisa Maria, no Promorar, né? Tudo bem? Tudo bem. Ai, sinto muita falta, né? Meu contrato durou 2 anos, mas foi uma experiência incrível. Começou com Mães Guardiãs, né? Na época da pandemia, onde a gente ajudava na higienização das crianças e da escola. E logo depois virou a busca ativa, né? A gente ficou 2 anos aí, é um projeto que ainda está sendo adaptado, está sendo testado, mas que foi muito bom, né? Para a gente tratar a evasão das crianças na escola, a exclusão e buscar, porque é muito gostoso, é um projeto muito legal, vale muito a pena. E aí você me traz uma questão importante. Quem que faz parte aqui no estado de São Paulo, na verdade fez um convênio a Secretaria de Educação com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, né? SMEDET. Qual que era essa relação? Quem são essas pessoas que ajudam a fazer essa busca ativa na escola? Bom, então, na verdade, a gente tem muita pouca informação, né? No começo ficou muito bagunçado, a gente só recebia alguns e-mails dizendo que a gente tinha que fazer formação, certo. que tinha que Mas se quem são essas especializar. pessoas que fazem? Então, são profissionais contratados? É funcionário efetivo da prefeitura? Como é que é as agências de busca ativa? Bom, nós somos contratadas, né, para fazer esse trabalho durante 2 anos, né, e fomos contratadas pela prefeitura, o CAT, né, a gente assina o nosso contrato pelo portal CAT, então nós vamos até lá, assinamos o contrato, e a gente sempre fica esperando receber alguma mensagem como qual é o próximo passo, né, eu acho que a gente sentiu essa falta, né? Antes era só a prefeitura e o portal CAT que a gente tinha contato. Depois entrou na APA, entrou o SEMPEC, né? Então ficou meio bagunçado, né? E aí a gente ficava atrás de que curso tem que fazer e como que vai funcionar. E a gente teve um ponto focal, né? Que era o nosso diretor, Christian, e ele também sempre cobrou muito, né, qual é o próximo passo que as meninas têm que fazer, porque a cobrança da outra parte vinha, né, mas quando a gente mandava não tinha uma resposta imediata, então isso dificultou um pouco e a gente foi adaptando com o nosso ponto focal o que a gente podia fazer. Ele também ajudou muito a gente desenvolveu uma ferramenta que eles tinham mandado, mas meio que não batia, que eram as justificativas, porque a gente buscava saber, tem uma lista de presença. Isso que é interessante. E aí, olha que interessante, gente, envolve muita gente, né? Secretaria do Trabalho, Secretaria da Educação, que aí subdivide. Na APA é um núcleo de apoio, né, à inclusão e às pessoas, na verdade, de inserção de várias questões sociais nas redes de educação, aqui no caso de São Paulo, nas diretorias regionais de educação. SEMPEC é um órgão de formação ligado ao Banco Itaú, mas que tem uma matriz de educação desde os anos 90 muito forte, né? Apesar de ter uma questão empresarial envolvida aí, mas eles têm aí uma preocupação com a educação, né? Que a Setuba, uma das formuladoras. E isso vem tudo para vocês que são mães que residem na comunidade, né? E tiveram uma missão, achar essas crianças nas regiões, né? E aí eles têm a cobrança, cadê a criança?
né? Tem alguns formulários, como você falou, meio padronizados, mas que não estavam atendendo o dia a dia, né? E como é que você buscava essa criança? Como é que você sabia que a criança não estava indo para a escola? Então, né, eles desenvolveram uma ferramenta que era uma lista de presença, era uma lista quinzenal, e as professoras faziam a chamada e todos os dias que tinham faltas, eles queriam que a gente ligasse. Mas meio que era sem sentido essa busca ativa, porque muitos pais têm telefone desatualizado, muitos pais não queriam atender e todos os dias ligar e só marcar que conseguia contato ou não, assim, meio que não batia, né? Então, a gente criou uma segunda ferramenta, né? Que era onde a gente colocava a justificativa. Só que a gente começou a ligar de 3 faltas para cima, porque aí fazia sim o sentido, o projeto, né? Até porque muitas crianças ficaram doentes, depois dessa pandemia, muitas crianças ficaram doentes e a gente sempre recebia atestado, às vezes quando a criança voltava ou às vezes o pai levava quando a gente conseguia o contato, né? E fazendo 3 ligações seguidas, né? Se não atendia, a gente ia bater na casa da criança, né? E eu acho que é um dado interessante, né? Mesmo com as ligações, teve um aumento de crianças voltando para a escola? Você sentia que as crianças voltavam para a escola, porque a gente tinha um ano anterior que você estava numa outra atividade, né, que você fazia mais a entrada, a saída, o acompanhamento da higienização, o acompanhamento das crianças no dia a dia, e tínhamos uma frequência padrão em cada período. Sim. Com as ligações, começou a surtir efeito de voltarem para a escola as crianças? Sim, eu senti que surgiu um efeito não tão grande, né? Porque, como você falou, né? Os períodos. O período da manhã é sempre mais faltoso e o período da tarde é mais populoso. Também tem a questão do bairro, porque as nossas crianças ali, por conta do baile funk, na segunda-feira, não conseguiam chegar até a escola, porque a perua não conseguia passar. Mas eu senti que sim, começou a surgir um efeito, porque os pais começaram a se preocupar, a levar o atestado, a colocar a justificativa na agenda. Então, isso foi importante. Eu acho que sim, esse projeto ele foi criado e eu acho que ele vai dar certo, mas ele precisa ser bem mais desenvolvido, né? E surgiu um efeito assim maior, porque os pais também voltaram a ligar, a retornar, a ter essa importância de escola Perfeito. Com a família. Então, foi muito bacana e se desenvolver melhor, eu acho que dá para melhorar. Você trouxe uma questão importante, ou seja, a criança pode ter realmente faltado, mas agora começam a aparecer as reais justificativas, né? Começa a ter a preocupação talvez da família que, uma gripezinha, vai ficar aqui em casa, eu vou resolver. Não, eu vou ter que levar no médico e depois eu não tenho como justificar isso na unidade educacional, né? Lá na escola, né? E aí você me trouxe uma questão aí, que a gente vai voltar agora, das visitas, né? Porque tem uma parte que depois desse número de ligações, 3 ligações, não conseguiu contato, a família não retornou, ou o telefone não funcionava, enfim, várias situações. Vamos então à visita a campo, vamos atrás da criança, até a casa da criança, né? Sim. Tinha aquela regra, não tem, né? Aquela regra tem que ser até no máximo uma certa metragem da escola, né? Aí tanto faz se tem morro, se não tem morro, e aí é um grande dificultador, né? Mas boa parte, pelo menos, nessa experiência que a gente tem aqui, gente, a escola, a maior parte das crianças moram no raio da escola, né? Claro que você tem os morros, claro que você tem umas baixadas, umas subidinhas, mas todos moram naquele mesmo entorno, né? Sim. Então, daria para ser visitada todas. E aí? Como foi começar a fazer essas visitas? Como foi chegar nos endereços? Eles existiam? Sim. Então, no começo, quando o projeto foi mudado, eu acho que foi um terror para todas as mães, porque a gente sabe que aonde o nosso bairro se localiza ali, a escola, tem algumas famílias que não são muito fáceis de lidar, né? Então, no começo, a gente ficou com medo de chegar em certos locais, não ser bem recebidas ou acontecer algo. Mas depois foi fluindo, pelo menos pra mim foi fluindo, né? E eu adorava. Eu adorava. No começo eu fugia muito, gente. O Christian queria muito sair porque ele acompanhava a gente nas visitas. E eu acho que é importante
justamente esse ponto focal está junto, acompanhar, porque realmente não é fácil, a gente não sabe onde a gente vai entrar, a gente pesquisa, claro, antes, mas não é fácil saber onde a gente vai entrar, com que a gente vai entrar, e também para supervisionar se o trabalho está feito de forma correta. Então, no começo... Aí você me diz uma coisa, você mora na comunidade. Sim. Mas a comunidade que a gente sabe tem várias nuances dela, tem várias diferenças. Tem a comunidade e as comunidades. Sim. Né? Mesmo morando há um bom tempo na região, né? Ou a sua vida, né? Não é tão simples entrar em certos espaços, né? Não é tão simples entrar em certos locais, e a gente sente o medo, né? Mesmo a gente estando ali, mas eu acho que o que funcionou, e eu acho que foi bacana e diferencia, né? Se alguma mãe do Pod for escutar, for ver, o falar, né? A gente teve formação sobre o comportamento, sobre como chegar até as pessoas. Eu acho que isso foi um diferencial, até porque para a comunidade conhecer o nosso trabalho e também sentir uma confiança, né? Porque é simples só, meu Deus, esse povo tá passando aqui com um crachá, com uma prancheta, mas quem são eles? E aí, isso foi muito bacana, né? Porque o nosso diretor, ele é bem sociável, e ele falava com toda a comunidade, e quando a gente ia, né, as crianças nos reconheciam, os pais nos reconheciam, e as pessoas que não nos conheciam começaram a nos conhecer. E aí nessa visita, qual que era a função, né? E a gente fala que quando ela fala Christian, sou eu mesmo, né? Mas aqui a gente faz a entrevista, né, considerando o projeto como um todo, e depois a gente vai perguntar umas coisas que não se perguntava antes. Quando você faz essa visita, a função dependendo do que a pessoa falar, é uma questão impositiva, você tem que voltar para a escola, pronto, está acabado, senão você vai arrancar, a gente vai para o conselho tutelar. Era esse tipo de fala que se tem com a comunidade? Não, a gente tomava muito cuidado justamente com isso, até porque assim, a gente tinha um questionário onde a gente tinha que colocar o nome da escola, o nome da criança, do responsável, a data de nascimento, e ali tinha uma data de visita e 3 revisitas. E atrás tinham algumas perguntas que a gente tinha que responder, né? E muitas vezes quando a gente encontrava com as famílias, como teve uma criança que estava com um problema vulnerável, né, que ela não tinha roupa, a mãe não tinha conseguido mexer no aplicativo do uniforme, do material, então a criança não estava indo para a escola. Não tinha nenhum tênis, inclusive. Não tinha nenhum tênis, nem né? um chinelinho em casa. Né? Não tinha nada. Então, assim, chegamos até lá, conseguimos conversar com a mãe, orientamos ela o que ela deveria fazer, né? Até onde a escola poderia ajudar. E foi muito bom, porque logo em seguida essa criança voltou a frequentar a escola, ela conseguiu, com a orientação que passamos para ela, como ela conseguiu um uniforme, o material, o sapato, e essa criança voltou a frequentar a escola, que é o nosso foco, que ela venha frequentar a escola, né? Porque já é uma idade onde é obrigatório, apesar que eu acho que eles já deveriam mudar desde a creche. Eu acho que já deveria ser obrigatório desde a creche essa até criança porque temos vaga nas escolas. Sim, até porque já garante a vaga dessa criança. Como a gente também tem muito problema, às vezes, de criança que quer a transferência ou vir para a nossa escola. E aí uma criança muito faltosa prende uma vaga, né? Como também tivemos o caso de uma mãe que nós não conseguimos achar o endereço, fomos atrás, né, e não conseguimos achar o endereço. A gente entrou em vários locais, né, conversando, claro, sempre com a comunidade, e era uma criança muito faltosa, uma mãe que infelizmente não tinha assim todos os atestados que ela falou que tinha, e infelizmente foi uma criança que acabou perdendo a vaga porque não frequentava e a gente tinha crianças esperando para entrar. Era aquela que a gente encontrou, inclusive, o pessoal que mexe com entorpecentes. Sim, fomos até lá, ela falou que a gente ficou com medo, né, de entrar no local, mas não, sempre conversando, né, com a comunidade,
procuramos, é difícil porque tem lugares que a gente entra que a conta não bate com onde a pessoa mora. Sim. E a gente conversando com a comunidade, às vezes a gente consegue encontrar, observando, né, às vezes aonde está escrito, as placas, às vezes está escrito na parede, mas sempre com muita atenção. A gente sempre teve esse cuidado para trazer. E essa é uma questão importante nas comunidades, nas periferias, né? A questão do endereço, né, que é uma questão muito aparentemente simples, mas que nem sempre é tão simples, né? A numeração que é regular, né? Sim. Você começa no número 10, já tem o número 100 e o número 15 lá no meião da rua, né? Que nem é uma rua, é uma viela, uma passagem, enfim. Então, nem sempre os endereços também batem, né? Então, até essa dificuldade social da pessoa ter um endereço social para poder receber desde uma correspondência até qualquer outra questão. E também tem o acesso aos benefícios e até acesso aos direitos sociais que elas têm, né? Sim. Então a gente foi percebendo isso, né? Fomos percebendo. E muitas crianças que, querendo ou não, têm uma barreira que para eles não é considerada uma barreira, né? Crianças que, querendo ou não, por mais que seja morro, seja viela, têm um difícil acesso até a escola. Né? Porque é cansativo para uma mãe estar subindo e descendo todos os dias na chuva, no sol, no frio, com uma criança que muitas vezes tem um problema de saúde e não consegue uma tag porque não tem um laudo ou porque não dá a distância, né? Então eu acho que isso também foi dificultando para algumas famílias ter a criança todos os dias na escola. Às vezes, ou seja, não era a família que não quer levar a criança. Né? O acesso foi a vaga. A permanência tem todas as complicações. Ou seja, você já trouxe aqui o não conseguir ter acesso ao uniforme, a dificuldade dele, a questão do próprio endereço e a localidade, a distância, no caso de subidas e descidas e acessos, nem sempre muito simples, né? E nesse caminhar todo, né, você falou de alguma formação. De onde vinha a formação? De onde vem essa formação? Então, as primeiras formações vinham do Portal CAT, né? Eles mandavam pra gente os cursos, diversos cursos, não eram cursos direcionados, mas tinham vários cursos. E depois o SEMPEC também entrou, né? Que foi esse ano. No começo do ano nós tivemos uma formação sobre a busca ativa, que eu acho que foi quando realmente... Essa era presencial ou as virtuais? Então, a primeira foi virtual, né? Onde nós tivemos que usar a ferramenta Google Class, né? E fizemos. E depois nós tivemos formações presenciais. Mas não rolou essa formação porque foi o NAAPA que fez essa formação na DRE, né? A minha DRE era a Freguesia Brasilândia. E não rolou porque a gente ainda estava naquilo, vai renovar, não vai renovar, como vai ser. Foi uma reunião onde uma moça a pessoa que estava fazendo a reunião, ela não tinha as respostas completas para nós. Ela estava lá para explicar sobre o projeto, só que assim, questões sobre pagamento, questões se vai renovar ou não, questões como que a gente vai fazer isso, vocês têm a noção sobre... beleza, a gente mora no entorno da comunidade, a gente conhece, mas tem lugares que a gente sabe que não podemos entrar, né? E como vai ser isso? Em dia de chuva, em dia de muito sol, a gente vai ter um acompanhamento, como falaram que nós teríamos uma pessoa para supervisionar, e essa pessoa nunca chegou, pelo menos na minha escola, nunca chegou. Tem a entidade parceira para isso, mas de fato, realmente, conversando com colegas diretores de escola, eles ainda não receberam essa visita, né? Sim. Pelo menos que eu tive contato, a cidade de São Paulo, não. E tem, tem várias pessoas em torno desse projeto, mas ele meio que não flui da forma como é no teórico. Eu acho que o teórico até é bacana, mas sim, mudaria algumas coisas. Justamente apresentar mais esse projeto para as famílias. Trazer esse projeto para as famílias, né? E como trazer esse projeto para as famílias, né? Porque muitas mães voltaram com medo da criança perder a vaga, até porque tem a questão do Bolsa Família, né, que foi uma coisa assim que esse ano muitas famílias sentiram o corte, né, nós tivemos muitas mães atrás de frequência, mas porque foi cortado justamente por conta dessas faltas,
né? Então, eu acho que também ajudou por um lado, porque os pais voltaram a se preocupar com isso. Voltaram a falar, não, meu filho tem que ir para a escola, até porque também tem uma questão do leite, quando tem cesta básica, tem a questão da cesta básica, e outra coisa que não entra ao caso, mas também é bem, assim, injusto com algumas famílias, porque não vem para todas as crianças, Sim. nem o leite, nem a cesta básica. E os critérios nem sempre são claros, né? Para a escola não chegam esses critérios dizendo quem que tem direito, por que que tem direito, ou qual que é a relação atualizada de quem tem esse direito, onde ela pode reivindicar para poder ter acesso a essa questão social, não vem muito claro, né? Não vem muito claro os critérios. E aí os pais sempre chegam na secretaria da escola querendo todas as respostas e a gente não consegue explicar, a gente não tem uma posição de ninguém, né? E é exatamente a busca ativa. Sempre quando algum pai me questionava ou me perguntava, eu sempre tentava explicar o que era o projeto, né? Como ele funcionava, sempre buscava abordar tanto as famílias que iam na escola quanto nas ruas, nas casas que a gente ia, como funcionava o projeto, para que ele funcionava. Perfeito. Então, essa é a parte mais importante. Tá no começo ainda, mas eu sinto que tá fluindo. Já acabou o meu contrato, fiquei super triste, mas eu quero muito ver esse projeto mais pra frente, ele fluindo, ele funcionando melhor, né? Melhorar, por favor, as condições de trabalho das mamães, porque, né, as mães ali são somente 6 horas trabalhadas, mas são 6 horas bem trabalhadas. A gente não fica parada, é o dia inteiro ligando, né? E quando a gente às vezes acaba ficando sem o telefone, como aconteceu no nosso bairro, né? Que atingiu, a gente ficava meio sem ter o que fazer, né? Porque a nossa escola trabalha com as ligações e com as visitas. Tem escola que tem o WhatsApp, mas eu acho bom ter essa conversa pelo telefone ou pessoalmente, porque começa a levar os pais à escola, ao costume da escola. O WhatsApp fica meio folgado, tipo, eu só vou mandar uma mensagem Sim. E tá tudo certo. E aí quando você fala de visitas, né, até porque nem todo mundo tem às vezes esse conhecimento, essa vivência, como é que eram essas visitas? A gente saia da escola, vai até a casa da família, mas como é que a gente ia até essas casas? Como é que a gente fazia esse percurso? Bom, tinha vamos dizer assim, tinha ali a Kombi ou tinha ali o carro da Prefeitura de São Paulo nos esperando para levar esses endereços? Não tinha. A gente ia a pé, né? Claro, a gente tinha um crachá, né? Inclusive, nosso diretor fez um crachá maravilhoso para ele. Ele acompanhava a gente. O crachá do diretor era o mesmo delas. Mas não, a gente não tinha. A gente ia a pé, né, para as visitas, e muitas vezes tivemos que subir várias escadas, vários morros, né, porque ali em torno da nossa escola são morros, tem que subir, né, para chegar até as casas, e a gente ia pelas ruas, né, pelas vielas, e muitas vezes sempre conversando com a comunidade. Quando a gente achava o endereço, a gente ficava feliz quando achava a família, porque ali a gente descobriu o real motivo. Muitos eram, querendo ou não, pela distância, outros pela doença, outros por não conseguir um uniforme, um sapato, um material, né? E quando a gente conseguia descobrir, a gente preenchia, né, o questionário, e esse questionário ia digitalizado, né, para DRE, enfim. Só que a gente nunca teve esse retorno. O que vai acontecer? Né? Porque muitas vezes a criança voltava para a escola e muitas vezes ela não voltava. E quando você fala, a gente mandava lá um questionário, mandava até ficha de quem realmente não se achava, porque tinham visitas que, beleza, a gente achava a pessoa. Tinha visitas que, infelizmente, a família não estava mais naquele endereço, ninguém mais a conhecia, já estava um bom tempo sem a presença por ali, né? E aí se mandava para um local. Eles falavam que ia fazer o quê quando você mandava essa frequência? Na verdade, a gente nunca teve essa resposta. Numa reunião virtual, a gente perguntou, fizemos alguns questionamentos e a gente nunca teve retorno nenhum de nenhuma dos órgãos responsáveis, tanto nas reuniões presenciais,
também, né? Porque a gente teve 2 reuniões presenciais para falar sobre o projeto e eles nunca abriram para a gente falar, porque as reuniões eram curtas, porque eram 2 períodos, né? Porque são muitas mães. Mas eram períodos curtos de reunião e quando a gente queria levantar a mão para falar, não, se no final tiver tempo, a gente conversa, se não, vai embora, não dá, e aí chegava no final, nunca dava. Nas reuniões virtuais a mesma coisa, né, onde a gente nunca conseguiu, tipo assim, mandar uma pergunta e essa pergunta ser respondida. Então, a gente não sabe o que acontece. Essa ficha vai para lá e a gente não sabe o que acontece. A gente não tem o retorno, né, a gente não sabe se eles tentam entrar em contato com essa família, também nunca ninguém vem na escola falar conosco, então a gente fica meio sem saber o que fazer. Certo, tem muitas coisas a ser ajustadas, né? Sim. Aí uma pergunta de alguns internautas, né? A gente veio pra cá, pra nossa gravação, alguns perguntam, né? Porque vira a famosa cena lá, a gente tem que jogar a pergunta. Existiu a visita a cavalo? Porque alguns acham que a gente faz a visita até a cavalo. Existiu, no nosso caso, a visita a cavalo? Ai, gente, eu queria Como é que foi a história do cavalo? Eu queria que tivesse existido essa história do cavalo, porque... Ai, meu Deus, foi muito engraçado. Não existiu, gente, essa visita a cavalo, mas eu queria que tivesse existido só pra descontrair, porque sair na rua com esse ser humano aqui é a coisa mais engraçada do mundo. Eu falo que eu sinto saudade disso, né? Porque a gente sempre buscou se descontrair, mesmo a gente ali estando trabalhando, buscando aquelas crianças, né? Fazendo o nosso trabalho mesmo. Mas não existiu a visita a cavalo. A gente queria muito, né? Mas o moço da carrocinha não deixou a gente voltar a cavalo. Mas eu queria. E teve criança que a gente foi atrás da criança e achamos a criança na rua, né? Sim, foi um caso assim que foi bem... Mexeu assim com a gente. Era uma criança que morava do lado da escola. Assim, ela não tinha uma casa fixa, né? Porque onde ela morava de favor com a mãe. E onde tinha mais crianças, uma casa super vulnerável. E a gente fez a buscativa dessa criança depois da gente ter tentado 1 milhão de ligações. Era uma criança que a gente já conhecia a história da mãe, da família, mas tínhamos que ir lá fazer a buscativa. Então a gente encontrou essa criança na rua, sozinha. O endereço também não era fácil de achar, por mais que é do lado da nossa escola. Uma criança de 4, 5 anos. 4, 5 anos. Uma criança que morava num beco, numa viela, que também não era fácil de achar o endereço, né? Porque ali tem muitos becos, vielas, passagens, travessa. Mas a gente conseguiu achar a criança na rua. E quando uma criança que estava sozinha, indo realmente para a rua sozinha, não tinha nenhum adulto, e 2 pessoas que passaram por nós pegaram ela e levaram ela até a casa. Foi quando a gente teve estalo, falou, é ela. Fomos até lá, não encontramos a responsável da criança, mas encontramos a pessoa que cuidava dela e de mais outras crianças, né? Uma casa que por fora a gente viu que era bem vulnerável, né? E uma mãe que eu posso sim chamar de irresponsável, né? Porque a gente sabe que sim, tem muitos pais que têm irresponsabilidade com as crianças, eles não se importam muito com a educação que essa criança vai ter, né? Agora, se a gente fala que tem uma cesta, se tem um leite, eles se preocupam. Agora, se com a educação, eles não se preocupam. Foi uma criança que a gente foi atrás mais de uma vez e aí acabou se mudando. A gente também não teve esse retorno, que também é um dos problemas que nós tivemos. Crianças que ou que vão viajar e não avisam a escola, ou que se mudaram e não avisaram a escola e ficou segurando a vaga, né? Então, ela perdeu a vaga, né? Porque a mãe não foi na escola, não deu um parecer, aí voltou na escola de novo e colocamos ela de novo no cadastro. Mais uma vez, ia um dia na semana, não ia mais, e a gente ia atrás. E aquela aí frequência depois, bem irregular, né? Depois conseguimos um contato com a avó da menina, onde a avó falou, não, ela não tá mais morando aí, e então aí ela perdeu a vaga de vez, né? Então é uma criança que não tá matriculada, e aí a gente não sabe como funciona o retorno, porque ela esteve matriculada, ela perdeu a vaga, né? Colocamos ela de novo, mas é uma criança que está vivendo uma situação vulnerável.
E aí eu fico me perguntando, porque a gente, quando entra nesse projeto, a gente se preocupa com essas crianças. A gente quer fazer algo que muitas vezes não está ao nosso alcance. E aí eu me pergunto, qual é a posição desses órgãos que diz tanto ajudar essas crianças, o que fazer? Não é, vamos mandar para o conselho tutelar e o conselho tutelar vai tirar da mãe, vai jogar a criança no orfanato? Não é isso, mas como que a gente vai orientar essa mãe? Porque a mãe era uma mãe jovem. Como a gente vai apoiar também, né? Como que a gente vai apoiar essa mãe? Qual é a situação que essa criança vive? A situação que essa mãe vive? Essa mãe trabalha? Essa mãe não trabalha? Essa mãe tem como deixar essa criança com alguém? Tem um pai? Então, tudo isso envolve na buscativa. A gente acaba ouvindo e vendo histórias que comovem até a gente. Sim. Né? Então, assim, do mesmo jeito que é cobrado da gente pra gente buscar essas crianças para elas virem pra escola, a gente também, pelo menos eu como mãe, como fui mãe, né, da buscativa, também tenho as minhas filhas e me preocupo, eu também quero saber qual é a posição que eles vão tomar em relação a essa criança. Não só ela, mas como milhares de outras crianças, né? Bacana. Aqui no programa a gente tem um chamado Pinga Fogo. A gente faz uma pergunta curta e uma resposta rápida. Ai, meu Deus. Então a gente vai agora pro Pinga Fogo. Jesus, agora vai ser engraçado. Um sonho. Um sonho? Eu quero fazer uma faculdade. Eu quero ser médica. Um desafio. Um desafio? Conseguir essa faculdade, porque não é fácil. Um livro ou um programa de televisão. Um livro com certeza a Bíblia, né? Programa de televisão não me chama muita atenção assim mais nenhum. Talvez uma série que eu gosto bastante agora relacionada à religião, né? The Chosen. Perfeito. Um momento triste. Um momento triste? Eu acho que com certeza vai ser um momento que eu perder algum familiar meu muito querido. Tá joia. E aqui ficamos. Aqui na Casa Verde, no Estúdio EP76, mais uma vez presente. Agradeço a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Tá? E suas considerações finais. Bom, desejo, né, que vocês assistam, compartilhem bastante, que esse projeto cresça, que ele seja melhor desenvolvido para a melhoria das crianças e das famílias, porque precisa ser escutado, que esses órgãos que têm, né, que desenvolvem um projeto, que vocês comecem a dar mais atenção na prática, porque escrever no teórico é fácil, mas dê mais atenção à buscativa, é um programa muito bom, e desenvolva mais. Eu desejo que cresça, eu quero ver lá mais para frente as crianças mais dentro da escola, que as famílias tenham mais apoio, né, desses órgãos, e é isso. Perfeito. Acompanhe nossos programas pelos seus tocadores de podcast preferido, Deezer, Spotify, né, Google, Apple, ou mesmo pelo nosso YouTube. Ficamos por aqui e aguarde os novos programas. Tchau! Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Cris Chesnick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia, a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo, que é a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.